Cavidade nasal. A cavidade nasal possui uma abertura anterior, as narinas, e uma abertura posterior que comunica a cavidade nasal com a nasofaringe, são os coânos. A cavidade nasal ela é dividida em três partes. Adjacente à abertura anterior, ou seja, as narinas, revestida por pele e, portanto, possui pelos, a gente tem o vestíbulo nasal. Um terço superior a gente chama de parte olfatória, e a parte respiratória da cavidade nasal corresponde aos 2/3 inferiores. A parte respiratória é responsável por aquecer, umidificar e filtrar o ar. Então, abertura anterior, narinas; abertura posterior, entrada posterior, cavidade coânos. Dividido em três partes: vestíbulo nasal, parte olfatória, terço superior, e parte respiratória, 2/3 inferiores. O assoalho formado pelo palato duro, palato mole, e aqui continuando nós temos a úvula. Na parede lateral da cavidade nasal a gente tem projeções da mucosa, nós chamamos de conchas nasais, sempre contar de inferior para superior, concha nasal inferior, média, superior, e entre elas recessos, chamados de meatos nasais. Da mesma forma, contar sempre de baixo para cima: meato nasal inferior, meato nasal médio, meato nasal superior. Então, repetição de imagem, a gente falou que a cavidade nasal é dividida em três partes e que o terço superior corresponde à parte olfatória. Se é a parte olfatória, a inervação é feita pelo nervo olfatório, que é o primeiro par craniano. A cavidade nasal vai ser dividida em cavidade nasal direita e esquerda pelo septo nasal, que também forma a parede medial da cavidade nasal, né? Aqui, abertura anterior, narinas; abertura posterior, coânos, comunicando a cavidade nasal com a nasofaringe. O septo nasal ele é formado por três componentes: de anterior para posterior, em azul, cartilagem do septo nasal; em roxo, lâmina perpendicular do osso etimoide; e em verde, o vômer. Então, septo nasal formado por três componentes: cartilagem do septo nasal, lâmina perpendicular do osso etimoide e vômer. Numa rinoscopia anterior, o que é que nós observamos? Parede medial, septo nasal; parede lateral, projeções de mucosa, nós chamamos de conchas nasais, sempre contar de inferior, de baixo para cima. Então, concha nasal inferior, concha nasal média, e entre elas recessos, os meatos nasais, também contar de baixo para cima: meato nasal inferior, meato nasal médio, meato nasal superior. E aqui nós observamos o assoalho, formando pelo palato duro e palato mole, né? A rinoscopia anterior, que aqui a gente pode observar desvio do septo nasal, né? Então, desvio do septo nasal que podem até chegar a tocar a parede lateral da cavidade nasal e que predispõe a apneia obstrutiva do sono, sinusite de repetição. Avaliamos o estado da mucosa nasal. No resfriado comum pode estar hiperemiadas e edematosas com hipertrofia de cornetos. Na sinusite você pode observar a drenagem de secreção purulenta através dos meatos nasais, né? E observar o estado de hidratação da mucosa. A mucosa nasal extremamente vascularizada pode ser sede de sangramentos por traumatismo, pico hipertensivo, infecções e sangramento pela cavidade nasal, a gente chama de epistaxe. Os seios paranasais são cavidades aeradas revestidas por epitélio respiratório, né, nos ossos frontal, etimoidal, esfenoidal e maxilar. Então, os seios paranasais são seio frontal, seios etimoidais, seio esfenoidal e os seios maxilares. Observar aqui, os seios frontal, etimoidal e esfenoidal, eles drenam por gravidade.
enquanto o seio maxilar, quando o paciente está em pé ou sentado, ele não drena por gravidade, ele só drena quando ele está completamente cheio. Então, por isso que a maior incidência de sinusite ocorre no seio maxilar. E observar a íntima relação entre os seios maxilares e a raiz dos dentes. Então, sinusite que cursa com odontalgia, ou seja, dor de dente, geralmente se pensar em acometimento, o seio acometido é o seio maxilar. Observar a drenagem, seio frontal, maxilar e etimoidais anteriores drenam para o meato nasal médio, seio esfenoidal e etimoidais posteriores drenam para o meato nasal superior. Aqui as conchas nasais foram rebatidas e sempre contar os meatos de baixo para cima. Meato nasal inferior, médio, superior. No meato nasal inferior, observar a drenagem a gente observa o ósseo do ducto nasolacrimal, responsável, então a abertura do ducto nasolacrimal que drena o saco lacrimal. Por isso, quando as pessoas choram, ela vem acompanhada de rinorreia. Repetição. O que a gente falou? Cavidade mucosa nasal pode ser processos infecciosos como resfriado comum ou rinite alérgica. Você vai ter hiperemia e edema da mucosa, que pode levar à obstrução dos ossos de drenagem dos seios paranasais, levando à estase de secreção. Toda vez que a gente tem estase, você forma um caldo de cultura, a proliferação bacteriana, então você pode ter um processo inflamatório infeccioso dos seios paranasais, a gente chama de sinusite. Relembrando, os seios, a maior incidência de sinusite nos seios maxilares, por quê? Porque a drenagem não é por gravidade. E se tiver seio maxilar, sinusite mais odontalgia, qual seio mais acometido? Seio maxilar, porque íntima relação com a raiz dos dentes. Faringe. Primeiro, limite superior da faringe, a gente pode falar base do crânio ou coânus, e o limite inferior, borda inferior da cartilagem cricoide ao nível de C6. A faringe vai ser dividida em 3 partes: posteriormente a cavidade nasal, nasofaringe, posteriormente a cavidade oral, orofaringe, e posteriormente a laringe, laringofaringe. Nasofaringe, limite superior, base do crânio, coânus, limite inferior, úvula. Orofaringe, limite superior, úvula, limite inferior, epiglote. Laringofaringe, limite superior, epiglote, limite inferior, borda inferior da cartilagem cricoide ao nível de C6. Na nasofaringe, nós observamos aqui o toro tubário. Do toro tubário saem 2 pregas, uma que vai em direção ao palato, então prega salpingo-palatina, e a outra que vai em direção à faringe, prega salpingo-faringe. E aqui nós observamos um ósteo faríngeo da tuba auditiva. Então, ósteo faríngeo da tuba auditiva. Importância funcional ou função igual à pressão do ouvido médio com o meio externo. Importância clínica: pode ocorrer a disseminação de infecções da cavidade nasal das vias aéreas superiores para o ouvido médio, causando otite média aguda. Posteriormente à prega salpingo-faríngea, nós temos o recesso faríngeo. E no recesso faríngeo encontramos a tonsila faríngea. Hipertrofia da tonsila faríngea, nós temos a patologia chamada adenoide, causando uma obstrução nasal. E o perfil clínico do paciente é um paciente pediátrico com respirador bucal. Então, nasofaringe, nós temos toro tubário, prega salpingo-palatina, prega salpingo-faríngea. Ósteo faríngeo da tuba auditiva, importância funcional, igualar a pressão do meio externo com o ouvido médio. Importância clínica, disseminação de infecções das vias aéreas superiores para o ouvido médio, causando otite média aguda. Posteriormente à prega salpingo-faríngea, recesso faríngeo.
nele, tonsila faríngea. Patologia adenoide. Orofaringe, lembrando, limite superior, úvula, limite inferior, epiglote. Tracionamos a língua, observamos arcos que vão do palato em direção à língua, arco palato glosso ou pilar anterior, e um que vai do palato em direção à faringe, arco palato glosso ou pilar posterior. Entre eles você tem um espaço que a gente chama de fossa tonsilar, cujo conteúdo é a tonsila palatina. Então, arco palato glosso, arco palato faríngeo, fossa tonsilar, conteúdo tonsila palatina. Observamos aqui palato mole, úvula, arco palato glosso ou pilar anterior, arco palato faríngeo ou pilar posterior, fossa tonsilar, conteúdo tonsila palatina. Inflamação da tonsila palatina, tonsilite palatina, vulgarmente chamada de amidalite. Então aqui nós observamos palato mole, úvula, arco palato glosso, né? E as tonsilas palatinas hipertrofiadas e hiperemiadas, com exudados e placas, provavelmente uma amidalite de etiologia bacteriana. Então, nessa imagem, o que a gente observa? A gente tem a língua e aqui a epiglote. Na língua, a gente vai observar aqui as papilas circunvaladas formando o V lingual. No ápice do V lingual, nós temos o forame cego, que é a origem embrionária da glândula tireoide. Depois ela migra para a região cervical anterior. Quando ela não migra, você pode ter uma tireoide lingual. Então aqui, língua, cartilagem e epiglote. E você tem pregas fixando entre a epiglote e a língua. Então, pregas glossoepiglóticas mediana, prega glossoepiglóticas laterais. E entre as pregas glossoepiglótica mediana e prega glossoepiglótica lateral, você tem as valéculas. Importância clínica das valéculas é onde se encaixa o laringoscópio durante a laringoscopia na intubação orotraqueal. Laringofaringe, limite superior, úvula, limite inferior, borda inferior da cartilagem cricóide, que está ao nível de C6. Aqui nós observamos recessos laterais, nós chamamos de recesso piriforme. Contém 3 estruturas: ramo interno do nervo laríngeo superior, artéria e veia laríngea superior. Então aqui, carótida comum na margem superior da cartilagem tireoide. Bifurca-se em carótida interna e carótida externa. Como é que eu sei que é carótida externa? Porque só a carótida externa dá ramo no pescoço, a carótida interna não dá ramo no pescoço. Primeiro ramo da carótida comum, artéria tireoídea superior. A artéria tireoídea superior dá um ramo que perfura uma membrana que está entre o ocioide e a cartilagem tireoide, a membrana tireoide. Então essa daqui é a artéria laríngea superior. Então, carótida comum na margem superior da cartilagem tireoide, bifurca-se em carótida interna e carótida externa. Carótida externa, primeiro ramo, tireoide superior, dá um ramo, artéria laríngea superior, perfurando a membrana tireoide. Então, repetição, carótida comum, bifurca-se na margem superior da cartilagem tireoide em interna e externa, primeiro ramo, artéria tireoide superior, dá um ramo que perfura a membrana tireoide, artéria laríngea superior. Artéria laríngea superior acompanhada de uma estrutura nervosa, ramo interno do nervo laríngeo superior e de uma veia, veia laríngea superior. Então, quantas estruturas perfuram a membrana tireoide? 3. Artéria e veia laríngea superior, ramo interno do nervo laríngeo superior. Para onde elas estão indo? Para o recesso piriforme na laringofaringe. Ramo interno. E acompanhando a artéria tireoide superior, nós também temos uma estrutura nervosa, o ramo externo do nervo laríngeo superior. Então, ramo interno, ramo externo do nervo laríngeo superior. Nervo laríngeo superior, ramo do nervo vago. O ramo interno sensitivo, o ramo externo motor. O ramo interno faz a sensibilidade da mucosa laríngea superior. O ramo externo motor vai inervar o músculo cricotireoide,
que tensiona as cordas vocais, né? Então, que estrutura nervosa acompanha a artéria laríngea superior, ramo interno do nervo laríngeo superior? Que estrutura nervosa acompanha a artéria tireoide superior, ramo externo do nervo laríngeo superior? Artéria, ramo interno do nervo laríngeo superior sensitivo, ramo externo motor. Parede posterior da faringe formada pelos músculos constrictores da faringe: constrictor superior, constrictor médio, constrictor inferior. O espaço retrofaríngeo posterior entre a parede posterior da faringe e a lâmina pré-vertebral, espaço retrofaríngeo. Importância funcional: permite a movimentação da faringe, da laringe e do esôfago durante a deglutição. Importância clínica: pode ser sede de abscessos e ocorrer a disseminação de infecções da parede do pescoço para o mediastino superior. Espaço retrofaríngeo posteriormente à parede posterior da faringe. Importância funcional: permite a movimentação da faringe, laringe, durante a deglutição. Importância clínica: disseminação de infecções do pescoço para o mediastino superior. Laringe: esqueleto da laringe formado por 3 cartilagens ímpares, epiglote, tireoide e cartilagem cricoide, e 3 cartilagens pares, corniculadas, cuneiformes e aritenoides. Aqui nós observamos o ocioide e uma membrana entre o ocioide e a cartilagem tireoide, a membrana tireoide. Entre a cartilagem tireoide e o osso e a cartilagem cricoide, nós observamos uma membrana cricotireoide. Importância clínica da membrana cricotireoide: é o local onde nós vamos fazer a cricotireostomia, garantir via aérea definitiva ao paciente. Observamos aqui a abertura da laringe, nós chamamos de ádito da laringe. A laringe, primeiro observamos aqui uma prega vocal falsa, que a gente vai chamar de prega vestibular, e aqui uma prega vocal verdadeira, mais inferiormente. Função da prega vestibular: proteção mecânica da prega vestibular verdadeira. Função da prega vestibular da prega vocal verdadeira: fonação. A gente vai dividir a laringe em 3 partes, né? Área superiormente a prega vestibular, vestíbulo ou área vestibular. Vestíbulo da laringe ou área vestibular. Entre a prega vestibular e a prega vocal verdadeira, ventrículo. Abaixo da prega vocal verdadeira, área infraglótica. Então aqui a gente está vendo uma laringoscopia, a gente observa epiglote, pregas vestibulares, prega vocal verdadeira. O espaço entre as pregas vocais verdadeiras nós chamamos de rima da glote. Então, espaço entre as pregas vocais verdadeiras, rima da glote. Inervação da laringe: a gente tem aqui nervo laríngeo superior, ramo de quem? Do nervo vago. Dá um ramo interno sensitivo e um ramo externo motor. O ramo interno a gente viu que é acompanhado da artéria e veia laríngea superior, perfura uma membrana tireoide e vai inervar a mucosa, faz a inervação sensitiva da mucosa laríngea superior, certo? O ramo externo motor vai acompanhar a artéria tireoídea superior e vai inervar o músculo cricotireoide, que tensiona as pregas vocais. Lesão do ramo interno do nervo laríngeo superior: anestesia da mucosa laríngea superior, com perda do primeiro reflexo da tosse. Portanto, se tem uma isca de peixe, uma espinha de peixe, se aloja no recesso periforme, qual estrutura nervosa pode ser lesada? Ramo interno do nervo laríngeo superior. Manifestação clínica: anestesia da mucosa laríngea superior, com perda do primeiro reflexo da tosse. Se você pretende fazer uma intubação orotraqueal, o paciente está consciente. Um dos
você pode fazer o bloqueio anestésico do ramo interno do nervo laríngeo superior, onde você tem que filtrar anestésico na membrana tireoide. Aqui nós temos traqueia, aqui após a borda inferior da cartilagem cricoide, laringe continua como traqueia e faringe continua como esôfago. Traqueia anteriormente, esôfago posteriormente. Entre eles um suco, chamado suco tracoesofágico. Conteúdo do suco tracoesofágico: nervo laríngeo recorrente. Nervo laríngeo recorrente inerva toda a musculatura intrínseca da laringe, exceto o músculo cricotireoide, que vai ser inervado por quem? Pelo ramo externo do nervo laríngeo superior. Nervo laríngeo recorrente, ele tem origem anatômica do nervo vago, mas ele tem origem fisiológica ou funcional do nervo acessório, ou seja, as fibras são do nervo acessório, mas pegam carona no nervo vago. Lesão do nervo laríngeo recorrente: se for unilateral, a manifestação clínica que você espera, rouquidão. Se for bilateral, as pregas vocais ficarão aduzidas, portanto o paciente não fala, mas também não respira. Então, afonia e insuficiência respiratória. Observar aqui, a inervação sensitiva da área vestibular ou vestíbula laríngea é feita pelo nervo laríngeo superior e da área infraglótica é feita pelo nervo laríngeo recorrente. Tireoide. Tireoide é uma glândula endócrina que vai secretar T3 e T4, T3 e T4, e a calcitonina, que participa da regulação do cálcio. Né? É formada por localizada na região cervical anterior, formada por dois lobos direito e esquerdo, unidos anteriormente pelo istmo da glândula tireoide. Geralmente ao nível do segundo e terceiro anel traqueal. Indicado na seta aqui, a gente tem um lobo acessório da glândula tireoide, que é chamado de lobo piramidal. Ele geralmente se estende do istmo da glândula tireoide até o ocioide. Então aqui repetição: glândula tireoide, região cervical anterior, dois lobos direito e esquerdo, unidos anteriormente pelo istmo da glândula tireoide ao nível do segundo e terceiro anel traqueal. Irrigação vai ser feita pela artéria tireoide superior, ramo da carótida externa, e artéria tireoide inferior, ramo do tronco tireocervical, que é ramo da primeira porção da artéria subclávia. Então observamos aqui. Lembrando que, só fazendo uma revisão rápida, artéria subclávia, a gente tem arco da aorta, vai sair tronco braquioencefálico, que dá carótida comum direita e subclávia direita. Depois, carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Subclávia vai ser dividida em 3 porções. Primeira porção, medialmente ao músculo escaleno anterior. Segunda porção, posteriormente ao escaleno anterior. E terceira porção, lateralmente ao escaleno anterior. Da primeira porção, quantos ramos? 3. O que desce torácica interna. O primeiro ramo é mais calibroso, a artéria vertebral. E aqui nós observamos o tronco tireocervical. Do tronco tireocervical, 3 ramos: supraescapular, cervical transversa e artéria tireoide inferior. Saindo da artéria tireoide inferior, artéria cervical ascendente. Então, tireoide, irrigação, artéria tireoide superior, ramo da carótida externa, e artéria tireoide inferior, ramo do tronco tireocervical. Drenagem venosa, 3 veias: tireoide superior, média e inferior. Veias tireoide superior e média drenando para a veia jugular interna, e a tireoide inferior para as veias braquiocefálicas. Observar aqui, o nervo laríngeo recorrente, ele é ramo de quem? Do nervo vago. Então, é origem anatômica do nervo vago. Observar que o nervo laríngeo recorrente direito tem diferença do nervo laríngeo recorrente esquerdo. O nervo laríngeo recorrente direito, ele contorna quem? A primeira porção da artéria subclávia, enquanto o nervo laríngeo recorrente esquerdo, ele contorna
o arco da aorta. Nos pacientes com aneurisma do arco da aorta, qual estrutura nervosa pode ser lesada? Nervo laríngeo recorrente esquerdo. Manifestação clínica que você espera, se é a lesão unilateral, rouquidão, ascendendo aqui no sulco entre a traqueia e o esôfago, sulco traqueoesofágico. Na face posterior e na extremidade, no pólus. As glândulas paratireoides são 4 glândulas, né? Estão localizadas na face posterior da glândula tireoide, no polo superior e polo inferior de cada lobo, né? Secretam o PTH, que é o paratormônio, e ele participa do metabolismo do cálcio e fósforo. PTH, ele promove reabsorção de cálcio nos rins, né, e excreção de fósforo, e promove a reabsorção óssea. Então ele aumenta cálcio no sangue e diminui o fósforo. E irrigação é feita pela artéria. Tanto as paratireoides superiores quanto inferiores são feitas pela artéria tireoídea superior. Então, uma complicação da tireoidectomia pode ser o quê? Lesão das paratireoides. Se você tem lesão das paratireoides, você tem queda do PTH. O que o PTH faz? Eleva cálcio no sangue. Se você tem queda do PTH, você vai ter hipocalcemia. Hipocalcemia gera hiperexcitabilidade muscular. E o quadro clínico clássico seria o quê? A tetania. Outros sinais que podem vir acompanhados são sinal de Trousseau, sinal de Chvostek, que é a percussão do nervo facial, hiperreflexia, laringoespasmo, né, e alterações eletrocardiográficas, como o prolongamento do intervalo QT. Aqui nós observamos nervo vago, dando nervo laríngeo superior, DV, um ramo interno, que a gente viu que é sensitivo, perfurando a membrana tireoide lá para o recesso perifórico, e o ramo externo motor, que vai inervar o músculo cricotireoide, que tensiona as cordas vocais. Lesão do ramo externo do nervo laríngeo superior, você vai ter uma voz, vai ter um único tom, então uma voz monótona ou monocórdica, né? Ramo externo acompanhado da artéria tireoídea superior, e o ramo interno da artéria laríngea superior. Nervo laríngeo recorrente direito contornando a primeira porção da artéria subclave. Nervo laríngeo recorrente esquerdo contorna o arco da aorta. Após a borda inferior da cartilagem cricoide, o que nós temos aqui? A faringe continua como esôfago. O esôfago cervical, ele vai ter irrigação, a irrigação é feita pela artéria tireoide inferior e a inervação pelo nervo laríngeo recorrente. Então, observar aqui a íntima relação entre a artéria tireoide inferior e o nervo laríngeo recorrente. Então, na tireoidectomia, quais estruturas nervosas podem ser lesadas? Nervo laríngeo recorrente. Se for unilateral, o paciente vai ter rouquidão. Se for bilateral, insuficiência respiratória. E outra estrutura nervosa acompanha na artéria tireoide superior o ramo externo do nervo laríngeo superior. Lesão do ramo externo do nervo laríngeo superior, voz monótona. Então, complicações da tireoidectomia são lesão do nervo laríngeo recorrente e do ramo externo do nervo laríngeo superior e lesão das paratireoides.